Olá, meu amigo, minha amiga. Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Mais uma vez, falando com você aqui diretamente de Brasília, onde muitas coisas estão acontecendo e que causam em todos nós sentimentos um tanto ou quanto desconhecidos. Porque a ideia que me vem à cabeça, ou a imagem que me vem à cabeça, é de uma experiência que você já deve ter passado em algum momento na sua vida, de uma obra em casa. Desde uma pequena obra, uma obra maior, enfim, que depois que as coisas estão acabando, que a obra está acabando, você fica ali um tempão para remover entulho, para tirar poeira. Sempre vai ter uma poeirinha em algum canto, sempre tem um troço que não ficou muito legal. É mais ou menos esse o momento que a democracia do nosso país está vivenciando. Porque nós tivemos aí solavancos muito grandes, tivemos depredações, tanto no sentido físico, porque estruturas foram atacadas, pessoas foram atacadas, ainda continuam a serem atacadas. Nós tivemos, antes disso, um ataque à saúde do povo brasileiro, comandada por um chefe de um Morcrim. Então, hoje nós estamos nessa operação que os bombeiros chamariam de Operação Rescaldo. Só que ele tem muitas brasinhas, ou tem muitos entulhos ainda espalhados por alguns cantos. Mas olha, fique tranquilo, tenha paciência, porque vai ter uma hora que a gente vai conseguir colocar essa casa mais arrumada. Sobretudo com os responsáveis por tanta sujeira, tanta quebradeira, estarem responsabilizados pelo que fizeram, né? E hoje, mais tarde, começa o depoimento do brigadeiro da Aeronáutica, que esteve presente numa dessas reuniões em que a figura do inelegível apresentou ali a ideia de se dar um golpe aqui no nosso país. Sempre com a justificativa, não era golpe, era usar o estado de defesa, o estado de sítio, o que é uma anomalia tão grande que só pessoas com uma absoluta falta de caráter podem defender esse tipo de situação. Bom, eu vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, tem muita coisa acontecendo. Hoje, 12h30, tem uma live aqui super legal no nosso portal aqui com o Clayson, com o André Gonçalves e com o Ricardo Mello. Eu acho que vai ser um papo muito legal, porque nós tivemos um dia muito agitado ontem aqui em Brasília. Nós rodamos bastante aí para dar uma chacoalhada em algumas estruturas e instituições, né? Bom, antes de entrarmos aqui nos papos, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal, ainda não é inscrito, que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu joinha, seu comentário, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, eu quero começar o nosso papo de hoje com um trecho que eu mostrei para vocês no nosso vídeo de ontem, que é muito exemplificativo de que existem no mundo pessoas que têm caráter, pessoas que têm princípios, pessoas que têm noção do papel que desempenham nas suas sociedades, nas suas nações, enfim, perante aos seus semelhantes. E o caso que eu apresentei ontem foi do promotor de justiça, o Júlio Stracera, que pediu a condenação a penas muito duras, penas de prisão perpétua, aos ditadores na Argentina, militares, generais, pessoas de alta patente na Argentina. Vou colocar só esse trechinho para você que não acompanhou o nosso encontro de ontem. Se você não acompanhou, veja o nosso último encontro. Vou deixar na primeira descrição desse nosso vídeo de hoje, tá? E no primeiro comentário. A fala final dele foi essa aqui, ó, que não tem como fazer acordo, não tem como esquecer quando acontece esse tipo de coisa, não tem como perdoar. Só a justiça pode pacificar e é o que nós queremos aqui no nosso país. Nossa faxina significa termos justiça aqui no Brasil. Então, um trechinho para vocês aqui da fala de Júlio Stracera. Jorge Rafael Videla, reclusão perpétua com a mais la acessória do artículo 5. Aliás, deixa eu pegar só um trechinho aqui anterior, que ele fala coisas muito interessantes, né? Então, vamos lá. Se los condene a las siguientes penas. Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua con la más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Emilio Eduardo Macera, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Ó, gente, isso aqui não é ficção, não, tá? São cenas reais, tá? E as figuras mostradas aqui foram os que foram condenados à prisão perpétua. Orlando Ramón Agosti, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Roberto Eduardo Viola, reclusión perpetua,
Armando Lambruschini, reclusión perpetua. Leopoldo Fortunato Galtieri, 15 años de prisión. Omar Rubén Grafiña, 15 años de prisión. Jorge Isaac Anaya, 12 años de prisión. Basilio Lamidoso, 10 años de prisión. Para todos con accesorias legales y costas. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Aí, para terminar, ele falou: quero dispensar aqui toda a originalidade do que eu falarei aqui, né? Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. E o principal general aí, que foi condenado à prisão perpétua, o Jorge Rafael Videla, morreu na prisão, né? Enfim. E esse foi um momento muito importante para a história dos direitos humanos no mundo, porque ditadores sangrentos foram parar no banco dos réus e foram para essas penas muito duras. Hoje nós temos, então, portanto, o depoimento do brigadeiro. Esse comandante da FAB presta depoimento sobre a trama golpista. Olha, ele já sabe que não vai ser, o brigadeiro sabe que não vai ser um ambiente de compadrio, não. Ele estará sujeito às mesmas situações que o general Freire Gomes foi submetido. Ou seja, ou ele diz a verdade, confirma tudo aquilo que ele disse na Polícia Federal, ou ele comete uma falsidade hoje, enfim, desmente tudo e tal, e aí ele estará responsabilizado ali pelo crime de falso testemunho. Isso vale para todo mundo em qualquer processo. Tem como a pessoa ficar mudando o testemunho. A testemunha é sempre um elemento de prova para se apurar a justiça, para se fazer justiça. É por isso que a testemunha não tem a faculdade de não depor. Porque ela, sendo arrolada, ela tem que depor. E quando ela fica calada sobre um fato que ela sabe, ela vai ser responsabilizada também, porque ela não é a faculdade dela ajudar com que se faça justiça. Não é uma obrigação de qualquer ser humano para que se evite exatamente uma injustiça ou uma impunidade. Então ele vai depor lá estará depondo a partir de 11h30, né? Daí a gente chega aqui nessa situação extremamente complexa, né, que é o que está acontecendo com o neto do ditador. Ele está tirando uma onda, entre aspas, porque quando o cara é muito covarde, isso dá uma noção para a gente de como funciona o caráter ou a falta de caráter dessas criaturas. Eles conseguem se evadir da lei, do Estado Democrático de Direito, porque cometeram crimes e ficam como esses criminosos que ficam ostentando o produto do crime, fazendo deboches, fazendo bravatas, mas na hora que eles são alcançados, aí o que acontece? Aí ficam dodóis. Aí vão alegar que estão dodói, que não pode ir para a cadeia, enfim, que a saúde está muito periclitante. Esse tipo de criminoso aqui é que estava estimulando, fazendo o canto da sereia, de lá dos Estados Unidos, aqui para o Brasil, para generais, para militares, insuflando o que seria o golpe aqui no nosso país. E agora continua ameaçando. Olha só o que a criatura diz. Vamos pegar um trecho aqui. Mas eu, na minha parte, te prometo que eu vou gastar até o último suspiro da minha vida para tornar a sua um inferno até que você saia de onde você está. Então, está dizendo que ameaça o ministro Alexandre de Moraes, né? Vai dedicar a vida dele a perseguir o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, o senhor trouxa, ele está muito sem dormir, viu? Por conta de você. Vamos lá. Se você não sair, não tem problema. Eu queimo a floresta inteira com você junto. Olha só, se o ministro Alexandre de Moraes não sair do STF, ele queima o STF todo, a floresta toda. Valente a criatura, né? Esse é a figura que queria implementar o bolsonarismo democrático aqui no Brasil. Talvez seja esse o destino. Talvez seja melhor. Talvez seja melhor que o Supremo Tribunal Federal inteiro queime. Talvez. Agora, se quiser seguir os instrumentos de cooperação internacional, eu também vou ter o maior prazer em apresentar a minha defesa caso os Estados Unidos me notifiquem. Eu vou adorar. Só que a minha defesa... Aliás, ele só não está correndo aí do processo com ele como deveria correr, porque como ele é covarde, o endereço dele é desconhecido,
Mas tem um negócio, né, gente? Ele está nas redes sociais. Ele poderia ser citado, inclusive, através das redes sociais também, né? Fica aí a dica para o STF de um criminoso foragido, né? Porque é indispensável que a figura seja citada. Agora, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, ele já está citado, porque ele sabe que tem um processo, ele sabe o que está acontecendo. Agora, ele fica utilizando da formalidade para escapar da justiça. Ou seja, mostrando o caráter criminoso desse membro dessa Orcrim do inelegível. A defesa não vai ser como a do Braga Neto, com o doutor Juca, elogiando, dizendo que vai defender os ministros, não. A minha é tiro, porrada e bomba. Não tem um depoimento em sigilo fechado, não. Meu depoimento vai ser transmitido ao vivo. Gente, olha só, o cara, ele é um... Gente, me desculpe, só pode chamar esse cara de otário. É ele que disciplina se vai ter transmissão, se não vai ser transmissão, o que ele vai dizer, como que ele vai dizer. Não é assim que funciona. Funciona na cabeça dele, de neto de ditador. Na cabeça do neto de ditador, as coisas funcionam assim, né? Enfim, mas isso, gente, é um desses entulhos da obra que a gente vai ter que tratar. De repente, esse é um entulhinho que vai ficar lá no fundo, vai ficar lá escondido, vai ficar no canto, mas vai ter uma hora que vai ter a limpeza na casa e o entulho vai ser alcançado, né? Bom, PL fará seminário de comunicação com Bolsonaro, Michele e Big Tech. Gente, isso é um negócio complicado, né? A Meta e o Google estarem assessorando o encontro do PL, ou seja, da extrema-direita aqui no nosso país. Isso vai merecer olhares muito atentos de todos nós. Que história é essa? Bom, vamos ver do que se trata, né? As empresas confirmam que darão assessoria, mas é saber que assessoria é essa, se está valendo para todo mundo, né? Por ordem de Valdemar, PL demite Van Garten após vazamento de conversas de Cid e Michele. Gente, teve um que falou ali, conversa dois, olha, o passado dela é sujo. Aí não prestou, né? Ela pediu para tirar o Van Garten. E aí eu estou vendo aqui, olha só que coisa, gente. Demissão de Van Garten tira anteparo de Bolsonaro e gera dúvidas sobre conduta futura. Demitido pelo PL, ele era faz-tudo de ex-presidente na relação com a imprensa, e meios jurídicos e políticos. O salário mensal era de R$125 mil. E quem é que pagava esse salário? Eu e você. Por quê? Porque é o salário que vinha do fundo partidário, que é utilizado para esse tipo de patifaria por esses criminosos todos, né? Mas pelo menos nesse particular aí, por ter falado do passado da senhora Michele, a chapa dele esquentou. Ele é a figura com esse caráter também, que na CPI da pandemia, ele inventou mentiras, tentou falsear todo tipo de trambique que estava acontecendo contra a saúde do povo brasileiro, e ele chegou a ter uma voz de prisão falada contra ele lá na CPI. Vamos pegar esse trecho aqui. Espera que nós apuremos aqui nessa comissão parlamentar de inquérito se houve genocídio ou não. E este senhor vem a esta comissão descaradamente e repetidamente mentir. Nós vamos, na forma da comissão, requisitar de Vossa Excelência, diante do flagrante evidente, uma ordem de prisão. Nós temos que ter muita cautela. E aí é o seguinte, infelizmente, o Omar Aziz, ele segurou essa onda, né? Ele chegou e falou, não vamos prender. Mas devia ter prendido, viu, senador? Que essa Orcrim aí, é isso que eles fizeram. O Inelegível publicou no vídeo no Twitter dele, cortando trechos e dando a falsa impressão que aconteceu isso aqui. Jornal Nacional inocenta Bolsonaro. Olha, Jornal Nacional, apesar de ter sido cúmplice do que aconteceu aqui no Brasil, porque manteve o Bolsonaro no poder sem atacá-lo, desafio você, no período da pandemia inteiro, ver quantas vezes o Jornal Nacional citou o nome Bolsonaro. Era uma coisa assim, como se todo mundo soubesse que ele era o presidente responsável pela saúde ou pelos comandos das estruturas de saúde aqui no nosso país. É como se ele não existisse. A pandemia chegou aqui, não tivesse ninguém para fazer absolutamente nada, e no final eles colocavam aquele fundo preto no Jornal Nacional, faziam editoriais tristinhos, mas mantiveram a figura no poder, né? Porque o sócio do clã Marinho, o senhor Paulo Guedes, continuava a comandar o assalto ao nosso país na área econômica. É isso. Gente, mande seu comentário para cá, 12h30 temos uma live e tem muita coisa interessante por aí, tá bom? Um grande abraço, tchau!